O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o tema da liturgia de hoje é o jejum. Está tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. O jejum é uma prática de todas as religiões, da verdadeira, como é a nossa, como das religiões mais equivocadas. Todo ser humano, porque é do ser humano, o ser humano entende a necessidade de jejuar, de se abster de algo por um tempo, a necessidade e a compreensão de que existe algum descompasso entre o nosso corpo e a nossa alma, de que algo em nós, por causa do pecado, não está 100% integrado, e aí uma coisa luta contra a outra, dentro de nós mesmos, né? E é do próprio ser humano essa sabedoria. O jejum nos ajuda a unificar coisas que em nós estão quebradas, separadas. No caso, essa nossa relação corpo e alma, né? Vontade e prazer, bem e mal. Acontece que o jejum precisa ter um espírito correto. E essa é a temática da primeira leitura que a gente ouviu do profeta Isaías, quando Deus, através do profeta, disse ao povo: não façam jejum com esse espírito. Portanto, com qual espírito fazemos o jejum que fazemos? Dependendo de quão mal, quão ruim é o nosso espírito, nem jejum faz, né? Mas é preciso tomar cuidado, porque quem vê cara não vê coração, a gente diz, né? Isso vale um para o outro aqui, entre nós. Quem vê cara não vê coração. Mas Deus vê a cara e o coração. E aí a primeira leitura, então, começa dizendo lá, né, Isaías 58, a gente leu hoje, versículos de 1 a 9. Deus falando para o profeta: grita forte, toca a trombeta e denuncia os pecados da casa de Jacó. Versículo 2. Porque esse povo me busca através do jejum, como se fossem gente que nunca tivesse abandonado a minha lei, como se praticassem a minha justiça, e me exigem bênçãos, graças, me exigem um julgamento justo, como se fosse gente que pratica a justiça e não tivesse me abandonado. Ou seja, o que Deus está falando, né? Vive do jeito que quer, né? Não me tem como o critério do que faz ou não faz. Aí vem me dar um migué sexta-feira, porque vai comer peixe. Aqui para você, né, filho? E Deus está falando para o profeta: acorda o meu povo, porque o meu povo está achando que está me enganando, está me enrolando, né? E aí, continua a leitura, versículo 3. Que o povo não só acha que engana Deus, como está chateado com Deus. Eles estão bravos com Deus, perguntando para Deus: Senhor, por que não te regozijaste, não ficaste feliz quando nós jejuávamos? Por que ignorastes o nosso jejum? E aí Deus responde: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios, oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, vocês fazem litígios, fofoca, calúnia, briga, agressões. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja escutado, ouvido no céu.
Veja, queridos, o jejum necessita da oração. E aqui tem algo que talvez não é muito claro para nós. Então hoje é sexta-feira, né? Dia de jejum e abstinência, né? Pela quaresma e tudo mais. Então não sei qual é o horário do seu almoço. Mas vamos pensar que hoje o seu jejum seja não almoçar, ou seja, ao sair da missa não tomar o seu café da manhã, né? O jejum da sexta-feira é tirar uma das principais refeições, ou não jantar à noite. Aí nesse horário, vamos pensar que o seu almoço é 12h40, 12h15, eu não sei. Naquele horário do seu almoço, a gente precisa entender que naquele horário do almoço que eu não vou almoçar, ou da janta que eu não vou jantar, se eu não rezar, no fundo eu fiz o quê? Fiz dieta. E aqui tem algo. Quando Deus fala aqui, é porque no dia do jejum, vocês resolvem ir tratar de negócios, né? Já que eu não vou almoçar, deixa eu ligar para o fulano. Ei fulano, e aquela vaca minha lá, vamos fechar ou não vamos fechar? Te dou 2 porcos com uma galinha. A ideia do jejum é se voltar para dentro de si e ter comunhão com Deus pela oração. A gente jejua para rezar melhor. Vamos lá, não é um fato que a gente experimenta? Alguém consegue rezar, ou pelo menos rezar bem depois do almoço? Impossível, não é? É complicado. Barriga cheia é difícil. Então veja, esse entendimento de que o corpo, muitas vezes, nos atrapalha a buscar a Deus. Toda a nossa questão sensorial, né? Aí a gente abre mão disso então, não vai comer. Mas o jejum, ele está profundamente associado a querer e dar um jeito de rezar mais, inclusive no tempo. Então, aquele momento da refeição que eu não vou fazer, não deveria ser um momento de ir resolver coisas então. Então, vou aproveitar que eu não vou fazer isso, vou fazer outras coisas. Percebe como o povo, olha lá, no dia do jejum vocês resolvem tratar de negócio, brigar com os outros. Quer dizer, é um jejum sem espírito. Porque é um jejum que não traz a pessoa para dentro. A gente precisa voltar para dentro de nós. Mas em tudo, sendo possível, não sendo possível, isso que o Padre está colocando, o jejum já por si mesmo, o abrir mão de alguma coisa, claro que aos olhos de Deus tem valor, né? Mas a palavra central é essa aqui: não façais jejum com esse espírito. Então, com qual espírito eu estou jejuando e qual espírito me leva ao jejum? Qual motivação interior? E aí Deus vai fazer um contraponto a partir do versículo 5. Acaso o jejum que eu aprecio é ver uma pessoa passando fome? É ver uma pessoa se mortificando pela mortificação em si? Não. Acaso o jejum que eu aprecio não é outro? Quebrar as cadeias injustas. Aí vem uma sequência de boas obras, de obras de misericórdia e justiça. Vem uma sequência de fatos que nos relacionam ao outro, ao irmão, né? Acaso o jejum que eu prefiro não seria quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto, acolher em casa o pobre, o peregrino, e quando você encontrar um nu, um desvalido, não despreze a carne dele, cobre, trata, cuida. Então sim vai começar a acontecer tudo isso que vocês gostariam que acontecesse, que é o que? Versículo 8. Então brilhará a tua luz como a aurora, até tua saúde se recupera mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, a glória, a presença de Deus vai te seguir pelo caminho. Agora, como é que vai haver isso se o jejum que fazemos é feito com uma ideia de que Deus é um bobinho e que a gente ganha Deus com uns presentinhos, com umas superstiçõezinhas, como hoje eu não como carne e vou comer peixe? Não é possível que a gente ache que Deus seja esse tipo de infantilidade, né? De que Deus se venda para nós por coisa tão pequena. E aqui está, meus queridos, à medida que a gente busca Deus no entendimento de que Deus é Pai, a gente precisa buscar a Deus no entendimento de que somos irmãos. É por isso que o profeta está colocando tudo isso aqui. E aí vem uma promessa, né? Então invocarás o Senhor, versículo 9, e Ele te atenderá, pedirá socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui.
Quando a gente sente que Deus não está nos ouvindo, quando a gente sente que Deus está longe, quando a gente se sente num apuro a ponto de precisar pedir socorro, mas a gente sente que está gritando para o nada. Por que a gente sente isso? A nossa consciência na hora fala o que para nós? Também comeu carne sexta-feira, agora quer vir falar com Deus, se lasca aí. O que a nossa consciência fala? A nossa consciência vai nos acusar do quê? Das nossas maldades. Olha o que Deus está falando aqui. Depois que a gente aprende a ser bom com o outro, a gente pode gritar que Deus escuta. E a gente sente que Deus escuta. No fundo, meus irmãos, no fundo, o que nos afasta de Deus, e a gente sabe disso, é a nossa ruindade com as pessoas. Essa é que é a verdade. Todo mundo que procura padre, intercessor, freira, que tem dom de cura, e que vem com aquele coração pesado, vivendo muita situação difícil, e que vem ali dizendo, Deus esqueceu de mim, não está fácil, e aí começa a navegar, viajar na maionese. É porque eu acho que tem muita inveja sobre a minha vida, é porque eu acho que levaram o meu nome em algum lugar. E não duvide, tem gente que deve ter levado seu nome já em algum lugar, talvez sim, talvez não. Tem gente tão baixa, desgraçada, não duvide de nada não, meu irmão. Invejosa. Você fala, padre, mas eu tenho um Uninho 1098. O que a pessoa tem inveja de mim? Mas para quem anda a pé, filho, um Uninho desses que vem com a escada em cima, isso é... O pessoal olha e fala, sempre quis ter um Uninho assim. Então a inveja existe, tudo isso tem. Mas quando a pessoa vem, é só você ouvir um pouco, eu escuto um pouco. Aí você começa a rezar pela pessoa e fala assim, quem você tem que perdoar? Quem você foi ruim na vida? Para quem você se negou? Pronto, desaba, chorar e resolve tudo. Gente, o nosso coração nos afasta de Deus. O nosso coração. E é por isso que Deus está dizendo, o dia que a gente aprender de verdade as obras de misericórdia, a gente simplesmente sente que Deus está mais perto. Porque Deus é Pai e nós somos irmãos uns dos outros. E aí então, o refrão do Salmo de hoje, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Arrependido do quê? De nunca ter feito jejum? Também, se arrependa de nunca ter feito um jejum. Mas um coração arrependido do quê? Um coração arrependido de ser ruim. Um coração arrependido de ser alguém que vive para tratar de negócio, alguém que vive a vida correndo atrás de dinheiro. E por causa de dinheiro, às vezes, não só defraudou, roubou, como às vezes por causa de dinheiro esqueceu que o outro é meu irmão e irmão de sangue. Não é assim? Por causa de dinheiro o ser humano esquece do outro ser humano, às vezes do próprio sangue. Arrependido do quê? Arrependido de ser alguém que oprime, arrependido de ser alguém que fica causando litígio. Pessoas litigiosas. O que é uma pessoa litigiosa? É uma pessoa que leva o sentimento ruim que tem com o outro. Vamos pensar, não vou muito com a tua cara, você me decepcionou um pouco. Não é o caso, você sabe. Mas vamos pensar, só para o povo entender, não precisa assustar. Então eu saio dessa missa aqui e vou causando litígio. Onde eu vou olhando. Você está sabendo? Você viu fulano? Eu não acredito. E aí o meu problema que era com você, agora tem mais 10 tendo problema com você. Porque eu saio levando o nosso litígio e causando litígio. Causando briga entre pessoas. Quantas pessoas são assim? E Deus não despreza o coração arrependido. Arrependido do quê? De ser uma pessoa litigiosa, que só põe lenha na fogueira, própria ou dos outros. Arrependido do quê? De ser alguém que briga, que agride. Coração arrependido do quê? De nunca ter desamarrado ou desligado amarras e cadeias de ninguém. Gente, se a gente olhar para a nossa vida, você já desamarrou alguém na vida? Pessoas que estão amarradas, pessoas que estão necessitadas. Você já foi a solução da aflição de alguém? Você já reparou como a gente gosta de ter parte, mas não de ser solução? A gente fica sabendo de um problema,
A gente, quando muito, aceita ou quer ter parte na solução. Eu vou dar R$5, todo mundo é R$5. Não é assim que a gente é? Essa história do se cada um der um pouquinho, seja por que for na vida. Se cada um der um pouquinho. Arrependido de nunca ter desamarrado ou quebrado o jugo, a cadeia de ninguém. Arrependido de nunca ter ajudado ninguém a romper qualquer tipo de sujeição. O coração arrependido de nunca ter repartido o pão com o faminto, de nunca ter dado de vestir para ninguém, de nunca ter acolhido ninguém. Arrependido de ser ruim, arrependido de ser omisso. Aí o Salmo diz que Deus não despreza o coração arrependido. E sim, a gente pode se arrepender de falar, meu Deus do céu, que arrependimento que me dá. Eu nunca consigo fazer nenhum jejum, nem numa sexta-feira, uma vez na semana. Nossa, para mim já é o fim do mundo. Estou arrependido disso, né? Mas o jejum, então, é para corrigir o nosso espírito. Não façais jejum com esse espírito. Aí, o problema do jejum vai aparecer aqui no Evangelho de hoje, né? Mateus 9, 2 versículos apenas hoje, versículos 14 e 15. Mas o tema central aqui do Evangelho de hoje é a partir do jejum, não é nem o jejum. O tema central do Evangelho de hoje é Jesus como noivo. Olha só que interessante isso. A Bíblia fala muito de Deus como Senhor. Jesus veio revelar Deus como Pai. E a gente é bastante acostumado com essas imagens de Deus como Senhor, dono das coisas, né? Como aquele ao qual a gente deve prestar culto, o nosso temor e a obediência. Também somos bastante familiarizados com a imagem de que esse Deus é Pai. Mas Jesus pegou o problema do jejum. Senhor, por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam, seus discípulos não jejuam. A gente não vê vocês pregando essa prática e praticando isso. Jesus pegou essa polêmica do porquê que os discípulos jejuavam mais ou menos e se apresentou como noivo. E aqui tem algo muito importante. A gente não escolhe o pai que a gente tem, escolhe? Não escolhe. A gente não escolhe os senhores desse mundo, escolhe? A gente já nasce tendo que obedecer e ter juízo com o que fala diante de uma meia dúzia de gente, e que a gente não escolheu. Mas a pessoa simplesmente é mais poderosa do que eu, mais forte do que eu, mais rica do que eu, dono da empresa que eu trabalho, então não tem muita escolha. Paternidade é a mesma coisa, ninguém escolheu o pai que tem. Apesar que a paternidade, para acontecer de fato, necessita que a gente aceite ser filho, né? Muita gente tem pai, mas não aceita o pai. Muita gente tem mãe, mas não aceita a mãe. Então, paternidade e maternidade, essa situação da vida humana, necessita de um espírito filial. Quanto o pai quanto a mãe não consegue ser pai do filho, porque o filho não tem um espírito filial, não obedece, só fala o que quer. Tudo que você pede, a pessoa se revolta. Tudo que você diz não, parece que você está matando a criatura. E tudo que você dá não está suficiente. Então, ter um pai, eu não posso escolher o pai. Mas ter um pai, o benefício de ter um pai passa por eu ter coração de filho, um coração que se abre para esse pai. Se eu sou bloqueado com meu pai, com minha mãe, tudo aquilo que o meu pai poderia ser para mim e dentro de mim não vai acontecer. Mas, mais profundo até do que isso, porque por mais rebelde que o teu filho seja, você não deixa de ser pai dele. Por mais rebelde que a tua menina seja, no fundo você ainda acaba conseguindo cuidar ou prover alguma coisa, porque você é o pai, você é a mãe. Então, por mais rebelde que um filho seja, alguma coisa do pai e da mãe ele vai receber de bom. Se ele vai ser grato ou não é outros 500, mas vai acontecer. Agora, um noivo, uma noiva, quando Jesus se apresenta como noivo, aqui está então o dizer de que ele precisa ser escolhido por nós. Eu não posso escolher o meu pai, ele é o pai que é. Agora uma noiva, um noivo, aí é uma decisão do coração. Então, meus queridos, o jejum passa por um olhar para Deus. É olhar para Deus e ver nele um
noivo, um marido, um amor. O amor da minha vida, o amor do meu coração. Essa imagem de Deus noivo, de Jesus noivo da igreja, Jesus esposo das almas. E é aqui que às vezes na nossa caminhada a gente se distancia de pessoas. É aqui que Jesus vira problema, porque você olha para Jesus e te dá uma vontade de casar com Ele. E Jesus nos olha e Ele tem uma vontade imensa de casar com a gente. Ele não vê a hora de casar, de morar junto, lua de mel, ter uma vida, intimidade. Mas a nossa caminhada cristã, nem sempre a gente tem esse olhar para Jesus. Às vezes a gente gostaria que Jesus fosse um parente distante. Vem uma vez no ano, já está bom, né? E só, vem todo dia não, poxa. Verdade não é? Porque casamento, quem é casado sabe. Casamento, o que tem de bom, tem de desafiante. Sim ou não, quem é casado? Sim ou não? O que tem de bom, tem de desafiante, ou não é? É por isso que o namorido é uma tentação. E é por isso que quanto mais demora para casar, mais difícil fica casar. Esses namoros hoje em dia que vai durando 12, 13, 15 anos. Porque essa vida é uma delícia. Com a permissividade satânica que tem hoje, belisca na segunda, na terça ela dorme lá em casa, na hora de ir embora choveu, fica, dorme quarta também, na quinta ela volta, né? Mas aí é o dia do meu futebol, é o dia do crossfit dela, tarará. Sexta-feira ela não quer nada, né? Porque ela está de TPM, está de cólica, ela não está boa. Precisa tomar um remedinho. E ela que fique lá, escangaiada, nervosa, eu que fique aqui frustrado com o meu dinheiro, com o meu patrão, não sei o quê. Sábado, mas domingo, na hora do almoço, a gente se vê e se devolve na terça. Não é assim que vive? Aí só se vê, só se relaciona das 6h15, 6h30 da tarde à meia-noite, 1h. Então só se vê de banho tomado, só se vê de maquiagem feita, verdade não é? E só se fica junto com uma vida financeira estabilizada pela família que está nas costas. Essa que é a verdade. Então vamos lá, só se vê de banho tomado, perfume passado, sim ou não? Só se vê com a janta pronta, porque uma sogra ali, uma família ali já pôs a comida na mesa. E quando não está legal, quando não está bom, tem o direito de ficar 2, 3 dias sem se ver, até se for ver, cada um fica ali na sua casa, no seu canto. E quando se encontra, dinheiro não é problema. Por quê? Porque o dinheiro que é problema para mim, meu pai e minha mãe estão me ajudando. O dinheiro que é problema para você, seu pai e sua mãe estão te ajudando. E claro, dentro disso, tem todo o benefício da vida sexual. É só tomar uma pílula. É só usar uma camisinha. Vai casar para quê? Aí casa. Quem é casado só se vê de banho tomado? Só vê das 6h15 às 11 da noite? É? Não é? Nossa, Pato, você fala assim aí que o povo não vai casar. Casamento então é uma tragédia. Não, casamento é uma decisão de um adulto, de 2 pessoas adultas, na fé, no psiquismo. Na fé e no psiquismo, no afetivo, que decidiram amar. E amar é sair de mim e me dar a você. Não só das 6 às 11 da noite. Isso não é colégio, não é noturno do colégio aí. É dar a vida, partilhar a vida. Estar com o outro, ser para o outro. E a gente vai vendo no meio de nós, tem uma galera aí que os namoros vai alongando, vai alongando, vai alongando, vai alongar e não vai casar. Mas aí casa. Sei lá, vem numa missa, dá azar que é o padre Mário na missa, toma umas burdoadas e sente um sentimento de culpa. Precisamos resolver isso, aí vai resolver isso. Aí casa. 12 anos se esfregando, 13 anos, 15 anos se esfregando, 5 anos se esfregando
nesse ritmo. Aí casa. Vai 2 anos. Quando é que vai ter acampamento de casais? Por quê? Então veja, meus queridos, essa imagem do noivo, do esposo, da escolha. Fecha esse imenso parênteses. Volta aqui comigo, vamos voltar aqui. É por isso que na nossa caminhada, a gente às vezes vai até se separando um do outro. Por quê? Porque você olha para Jesus e quer casar com Ele. Você quer aceitar esse noivado. De livre, espontânea vontade, igual casamento, né? Viestes a essa igreja hoje, para na presença do sacerdote da comunidade, para vos unir de sagrado matrimônio. É de livre, espontânea vontade que o fazeis? Você fala sim. Eu que quero. Seu namorado não quer isso. Sua amiguinha, seu colegão não quer isso. O Jesus noivo. Porque a fé, meus irmãos, é de cada um. E aí a gente entende uma coisa. Quantas pessoas para casar, e quando se casaram, ou para vir a se casar, elas precisam às vezes se distanciar, superar da opinião de pai e mãe. Muita gente casou e no fundo teu pai não queria que você casasse com ela ou com ele. Tua mãe não era muito favorável que fosse ela ou que fosse ele. Ou quando muito você sabia que estava aceitando, mas não estava feliz. Mas você falou, bom, meu marido vai ser meu, a mulher vai ser minha, eu vou casar, e casou, e está certo, a vida é sua, você que escolhe. Jesus é a mesma coisa. Às vezes, para se casar com Jesus, você vai ter que conviver com o fato de que alguém que tem muita proximidade a você, ou até na sua orelha, esteja insatisfeita com o fato. Paciência, o marido é seu, você que quer casar, você que casa. Então Jesus é o noivo. E aí qual é o papel do jejum dentro desse noivado, para nós entendermos aqui? O jejum nos prepara para o encontro com Deus, através da oração, e para nós católicos, sobretudo, através da vivência dos sacramentos, e sobretudo ainda do sacramento da Eucaristia. E aí Jesus falou algo assim, por acaso, os amigos do noivo, que é ele, né? Podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Não tem sentido. O jejum, e Jesus usou a palavra luto para falar do jejum. Então o jejum é um luto interior, é a busca do quebrantamento, né? Então, pode o amigo do noivo ficar de luto, fazer jejum quando o noivo está presente? Quando o noivo, os amigos do noivo, né? É a festa, não tem sentido. Fazer regime, fazer jejum, fazer dieta, justo, não engordou até hoje, não emagreceu até hoje. Até hoje você não emagreceu. Aí está lá na festa de casamento. Não sei, estou gordo, precisava fechar a boca um pouco. Precisava fechar a boca um pouco? Precisava fechar a boca um muito. Mas não hoje, né, filho? Come, está gordo mesmo. Qual é o sentido, gente? Não é verdade? Tem um ano inteiro para emagrecer, não emagrece. Aí resolve sentir sentimento de culpa. Acho que eu estou gorda. Na praia. Agora termina de engordar. Tem que perder 20 quilos? Vai para a praia e volta precisando perder 22, 23. Teu problema não é 2, o problema é 20. Come, seja feliz. Depois tem um ano inteiro para se ajeitar. Qual é o sentido de querer começar sentimento de culpa, dieta em praia, festa? Tem sentido? Não tem sentido. Mas quando o noivo é tirado, quando a festa acaba, aí alface, né? Rúcula, bora, aí sim. Tem sentido eles fazerem jejum na presença do noivo. Mas, olha lá, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. E Jesus foi tirado do meio dos apóstolos. Morreu, ressuscitou, foi para o céu. E os apóstolos viveram muitos anos da sua vida sem o noivo. Quando você pega lá dos apóstolos, Pedro estava jejuando e rezando quando teve uma visão que ele tinha que ir na casa do fulano. Não é assim? Paulo estava já há 3 dias jejuando, sem comer nem beber nada, quando Ananias entrou e disse: Saulo, meu irmão, Jesus que te apareceu mandou eu vir aqui para rezar para você. A Bíblia ela é cheia de jejum. Dias virão em que o noivo será tirado, e Jesus foi tirado, foi para o céu. Então eles jejuarão.
E nós somos a igreja disso aqui que Jesus está falando. Dias virão que o noivo será tirado. Nós somos essa igreja do noivo que foi tirado. Por isso a gente faz jejum, por isso a igreja propõe a quaresma, porque o noivo nos foi tirado. Agora, o jejum nos prepara para o encontro com o noivo, que é o encontro da Eucaristia. Por isso que não se vem em missa mascando chiclete, por isso que não se vem em missa comendo um pacote de bolacha até o exato momento em que vai descer do carro para entrar na igreja. O jejum nos prepara para o encontro com o noivo. E por isso que os domingos, que é o dia do noivo, é a Páscoa semanal, são dias, e as solenidades todas do Senhor, são dias onde a gente não precisa fazer jejum, porque é o dia da festa, o noivo está presente. Estamos na quaresma agora. Você não é obrigado ao jejum no domingo. Mas por que a gente faz? Porque é quaresma, é 40 dias seguidos, eu não quero pular nenhum, então inclusive de domingo vai também. Mas para o resto da nossa vida, o domingo é sempre um dia onde nos é permitido o comer e o beber com alegria, a coisa saborosa, a coisa que a gente mais gosta. Porque é a lembrança, domingo, dia do Senhor, fui na minha missa, então o noivo está. E se o noivo está, não vão fazer regime, né? Não vão fazer jejum, não vão fazer penitência com a presença do noivo. Mas veja, meus irmãos, dias virão e esses dias vieram. E nós estamos nele. Em que o noivo foi tirado. E é por isso que a gente jejua e busca o Senhor. Agora, esses dias também tem uma conotação muito espiritual, assim, no sentido particular. Você não sente, às vezes, que parece que Deus foi tirado de você? A gente pisa na bola, faz umas besteiras. Aquele sentimento, assim, de que a gente errou feio. E que parece que a graça de Deus nos foi tirada, a presença do Espírito Santo, né? De algum modo a gente sabe, assim, que eu e Deus não estamos muito amigos. Então, sim, o jejum é um santo remédio. Quando eu sinto que o noivo me foi tirado, se eu sinto que o noivo me foi tirado, porque eu não consigo guardar a língua na boca, porque eu não consigo controlar o meu olhar, porque eu tenho uma miséria muito minha e eu de novo fiz aquela miséria, então sim, o jejum é um excelente modo de se preparar para que o noivo volte, né? E é esse santo exercício para essa debilidade nossa. Por causa do pecado original, a alma e o corpo em nós não andam juntas, parece que elas querem coisas diferentes. Então, pelo jejum a gente se unifica, dando à nossa vida a perfeita realidade da pessoa humana, que deveria ser o quê? Quem é que manda em mim? A minha alma, e não o meu corpo. A minha vontade superior. A minha vontade onde o Espírito fala, e não a minha vontade onde o estômago fala. O calor fala, a sede fala, a ira fala, a preguiça fala. Então, o jejum é um modo da gente trazer a gente para dentro da gente mesmo, né? Mas façamos o jejum com o espírito correto, com o espírito de quem quer acolher o noivo e com o espírito de quem quer aprender e conseguir ser um bom irmão para o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.